Olá, eu sou a Bárbara, sou professora de História e Sociologia, sou produtora do Cala a Boca Bárbara e eu estou aqui no canal da Vercés Advocacia para contar para você um pouquinho da história da Itália. Serão uma série de vídeos em que eu vou contar desde o início da história da Itália até características e curiosidades sobre os dias atuais. Então, se você tem curiosidade e se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final. No vídeo de hoje, eu vou contar para você o que aconteceu pós-fim da monarquia romana e início num período em que a gente vai conhecer como a República Romana, que foi o período em que Roma conquistou a boa parte dos seus territórios e se constituiu como um dos maiores impérios do mundo. Então, terminada a monarquia romana, que eu contei para vocês no vídeo anterior, vai dar início a um período da história romana chamado de República. Nesse período, quem vai governar politicamente Roma vai ser os patrícios através da instituição do Senado. Durante 50 anos, por volta de 50 anos do início da República, nada vai mudar muito para a vida dos plebeus no sentido político. Só depois de 50 anos, mais ou menos, é que os plebeus, que alguns deles vão começar a se enriquecer por conta do comércio, eles vão conseguir pressionar o Senado para que ele faça algumas alterações a favor dos plebeus. Então, por volta do ano 450 a.C., os plebeus vão conquistar alguns e os principais direitos que eu vou falar para vocês agora. São eles: Lei das 12 Tábuas, Lei da Canuleia e Tribuno da Plebe. A Lei das 12 Tábuas nada mais foi do que um momento em que as leis passaram a ser escritas em Roma, porque até então as leis eram apenas faladas, e isso fazia com que os plebeus ficassem à mercê da vontade dos patrícios. Então, a partir do momento em que a lei passou a ser escrita, não tinha mais discussão. Estava escrito, então era aquilo que devia ser cumprido. Essas leis influenciaram a constituição do direito moderno na maior parte dos países ocidentais, incluindo o Brasil. A Lei da Canuleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Mais um parênteses: os patrícios não vão casar os seus filhos com qualquer plebeus, e sim com os plebeus enriquecidos, porque o intuito do casamento em Roma Antiga era expandir as suas riquezas. E vai ser criado o cargo de tribuno da plebe, que era um representante da plebe, votado pelos próprios plebeus, que, dentro da estrutura da política, iria então votar a favor das vontades e das necessidades dos plebeus. Além dessas mudanças no nível, digamos assim, macro da política, da estrutura do sistema político romano, a grande mudança durante a República Romana vai ser a constituição e a consolidação do exército, que vai ser uma das principais instituições, porque vai ser através do exército que Roma vai expandir os seus territórios e vai conquistar todos os territórios, que depois vai ser e vai demonstrar sua grandiosidade imperial, a sua grandiosidade territorial. Então vai ser durante a República que o território de Roma vai se expandir para além da Península Itálica. Então, toda essa expansão territorial romana que eu falei para vocês, ela vai começar a partir do século III a.C. Então, Roma vai se expandir, ela vai conquistar primeiro toda a Península Itálica e depois ela vai conquistar outros territórios, onde hoje vai ser quase todo o continente europeu, o norte do continente africano e uma parte do continente asiático lá, mais ou menos no Oriente Médio. Essa dinâmica da expansão territorial, ela vai acontecer da seguinte forma: os povos conquistados, eles tinham duas opções. Ou eles se aliavam à vontade romana, à vontade dos romanos, à estrutura romana de poder, ou, se eles não se aliassem, eles se tornavam escravos da estrutura da sociedade romana. Essa forma, essa dinâmica favoreceu para que povos diferentes pudessem conviver dentro do mesmo lugar. E o fato de os povos conquistados que se aliassem, eles conquistavam a cidadania romana, fazia com que tivesse menos rebeliões e revoltas nessas regiões, porque essas regiões, a elite, os governantes, digamos assim, desses povos, eles estavam aliados à vontade de Roma, então era muito mais fácil para, digamos assim, governar. E aqui um parênteses muito importante: a escravização que ocorreu nas sociedades antigas não tem quase nada a ver com o processo de escravização que aconteceu no Brasil e em outros países da América, mas na história recente. Não vamos confundir, tá? Então, vai ser durante a República Romana, com essa expansão territorial, com essas conquistas, que a estrutura social
de Roma também vai mudar. Porque com essas conquistas vai haver um aumento da mão de obra escravizada, da mão de obra escrava em Roma, trabalhando nas fazendas. Então, digamos que durante esse período, o maior grupo social vai se tornar o grupo dos escravos, que até então quase era inexistente. Outra mudança que vai acontecer dentro da própria instituição do exército é que o exército ele vai passar por algumas mudanças a partir aí do ano 100 a.C. O exército ele vai ser um exército que ele vai convocar, né, os seus cidadãos então para fazerem parte desse exército, né, para lutarem no exército, nas conquistas, enfim. Essa convocação, então, ela acontecia principalmente durante o período do verão, então era obrigatória a participação no exército, e além disso, vai haver a possibilidade, né, alguns generais, eles vão pagar salário mesmo para aquelas pessoas que se voluntariassem a participar do exército. E isso vai fazer com que muitas pessoas se tornem fiéis a esses generais, porque eram esses generais que pagavam para eles, pagavam esse salário, essa ajuda, para que eles pudessem servir o exército. Então, essas pessoas elas vão se tornar muito mais fiéis aos generais do que o próprio Estado romano. Aliado a tudo isso, os generais, eles eram recebidos com muita glória por conta dessas conquistas territoriais. Então, durante a República, o objetivo principal do Estado romano era conquistar novos territórios. E com essa conquista dos novos territórios, os generais, que na língua latina eram chamados de imperadores, né? Então, no latim, eles são imperadores. Esses imperadores, eles vão ter um grande prestígio na sociedade romana. Além disso, por conta dessas conquistas e dessa obrigatoriedade dos camponeses, né, que eram os plebeus, de participarem dessas guerras de conquista, os seus territórios vão ficar abandonados e vai haver uma série de problemáticas sociais dentro do Estado romano durante a República. Além disso, vai ter um aumento muito grande do número de escravos, então vão haver algumas revoltas escravas, algumas revoltas aí dos escravos, algumas revoltas camponesas por conta de fome, de que não conseguia aí administrar as suas terras, e junto disso o prestígio dos generais, da sua força, da sua invencibilidade, das suas conquistas. Tudo isso, de uma maneira muito geral, que eu estou explicando para vocês, vai levar ao que a gente vai chamar aí a uma próxima etapa da história romana, que é a história do Império Romano. É quando, então, esses generais vão governar junto com os patrícios Roma. A gente vai dar início, então, ao momento histórico do Império Romano. Mas, sobre o Império Romano, eu vou falar melhor para vocês no próximo vídeo. Então, algumas características, alguns momentos especiais durante o Império Romano, eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, eu convido a deixar um like, a compartilhar, a seguir, a se inscrever no canal da Vercés Advocacia. Também te convido a conhecer o meu projeto, que é o podcast Cala a Boca Bárbara, onde eu falo e explico algumas coisas sobre conceitos e ideologias políticas. É um lugar aí que eu ajudo vocês a interpretarem e a entenderem a sociedade que a gente vive. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!